Enquanto não fizer uma reforma tributária que dê ao povo uma melhor qualidade de não contribuir com impostos indiretos, tá certo? É bom. E a gente não vê isso, não vê o governo se mexer, não vê o governo... Eu estou muito preocupado com isso. Eu acho, né, Sandro, que está faltando muita transparência. Você vê, o Luciano é deputado federal, saiu agora de uma reforma tributária, já está dizendo aqui que não teve reforma. A realidade, essa reforma é o maior imposto do mundo. Vamos assim, também em partes, né? O Brasil, ele tem um sistema tributário muito antigo e muito atrasado, né? E essa reforma tributária que está tendo agora, ela começou a ser discutida já há muito tempo, principalmente quem apresentou, talvez uma das mais emblemáticas, foi Baleia Rossi, que não foi ele que fez, mas ele foi o deputado que apresentou, e está em discussão no Congresso há muito tempo. Então, na realidade, é uma reforma tributária baseada no consumo, que é a primeira etapa da reforma, que ainda tem patrimônio e renda, que deve ser encaminhado para o Congresso agora, nesse ano de 2025, e talvez já aprovado pelo Congresso e pelo Senado, mas é a reforma tributária que foi feita baseado em amplas discussões com a sociedade, digamos, tributária brasileira. Ela é perfeita? Não. Evoluímos, mas poderia ter sido melhor? Sem dúvida. Eu achei que todo mundo queria coçar para o seu lado. É impressionante. Eu não sou contra o lobby, né? A discussão ampla, mas o senador é dono da fábrica de refrigerante. Não bota o refrigerante no imposto do pecado. A gente teve tudo isso, Luciano. Pois é, isso acontece. A gente recebe no nosso gabinete delegações, do aço, do agro, do amigos de bar, de todo mundo querer ser excluído disso aí. E o governo vive numa saia justa para facilitar determinados segmentos com objetivos eleitoreiros. Tem que dizer, não, a reforma tem que ser ampla, insonegável, universal e que todos paguem. Se todos pagam, todos vão pagar menos. Mas não, é sempre uma reforma seletiva. Ou seja, é uma coisa mercantilista. Ao amigo do rei, tudo. Aos inimigos do rei, a lei. Então, eu acho que isso não é justo. Eu não vejo que essa reforma tributária vai levar a lugar algum, tá? E tem coisas que são incomprimíveis. Você pode manusear até dados de instituições governamentais, mas o mercado negro você não consegue controlar. O Economist, inclusive o Santo pode até comentar, relacionou o Lula 3 ao Dilma 2. Diz que a análise econômica é basicamente a mesma. Essa reforma tributária, acho que bem colocado por Bivar, a gente não vai ver efeito nenhum no governo Lula. Até porque ela começa homeopaticamente em 2026, a base dela, mas de fato ela começa em 2027. E conclui em 32. Em 32, que será o próximo... É uma coisa inimaginável. Vai ser uma reforma da Previdência que já está com um rombo de novo. Agora, é uma coisa até, Bivar, que eu gostaria de entender isso. Na verdade, ela passou pela Câmara, foi votado por você, por seus pares. Existia uma proposta alternativa. Por que saiu essa reforma depois que passou durante tanto tempo tramitando na Câmara, no Senado? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se o Cadinlu abrir espaço aí... Fique à vontade, Luciano. Porque você falou aqui do PL, da PEC, do Rodrigo Maia. Isso. Não é? Eu fiz uma emenda, a emenda 45A, a PEC era 45. PEC 45. Né? Eu fiz uma emenda 45A para simplificação daquilo ali. Quando o Lira assumiu a presidência da Câmara, ele abandonou a PEC 45 e, por conseguinte, todas as emendas que estavam ali. E vieram com outra PEC, que é essa PEC promovida do arcabouço fiscal do governo Lula. E que é a PEC... Início de 2023, né? É a PEC do Rodrigo piorada. Para mim é um Frankenstein. Porque eu não consigo explicar aqui ao público como é que vai ser essa cobrança de impostos. Tá certo? Os tributaristas adoram. Quanto mais esses rolos tiverem aí... Quanto mais complexo, melhor. Quanto mais complexo, melhor. Então, eu acho que
eu varei noites com o professor Marcos Sintra, com a equipe lá da USP, tá certo? Mas a gente vê a coisa tão simples, sabe, Cardinô, de você fazer uma simplificação tributária, porque em 1965, me desculpe, você pode me cortar também, fica à vontade. Você está falando muito. Em 1965, um escritor americano, Alvin Toffler, escreveu um livro, Choque do Futuro. Eu acho que se ele hoje estivesse presente, ele escreveria o choque do presente. Ou seja, ele previu a revolução digital. Em 65. Em 65. Em 65. Os grandes países do planeta, eles estão muito acomodados com o sistema tributário internacional, porque eles continuam mandando. O dólar é a moeda mais alta, os caras agora querem fazer a moeda do BRICS, e por aí vai, tá certo? Porque quanto mais complexo para ele, melhor. No momento que você fizer uma revolução digital, que você entra e cobra por isso aí, de forma digital, os tributos, a coisa simplifica de maneira astronômica. Eu fiz uma carta privada, eu estou fazendo aqui uma inconfidência ao presidente da República, e eu disse, olha, dados do Banco Central do ano passado, só da movimentação financeira do IOF foram 40 trilhões. Do PIX, 17 trilhões. No estudo que eu fiz com o Marcos Sintra, quando a movimentação financeira com relação ao PIB da antiga CPMF, fizemos um paralelo, é 5 vezes. Se hoje o PIB nosso chega a 10 a 11 trilhões, tá certo? Naquela época, você multiplica, seriam isso vezes 5, tá certo? É muita sonegação. Então, a gente vamos partir para que a gente tenha 70, 80 trilhões de movimentação financeira. Se você aplicar 1 milionésimo numa operação financeira dessa, você cobre todos os custos desse país. Chegamos a uma conclusão com o pessoal de Marcos Sintra que a gente chegava a uma taxa de 1,21 do credor e o recebedor 1,21. Ou seja, seria 2,4, você arrecadaria os mesmos impostos federais que você recolhe atualmente com esse manicômio tributário. Agora, deixa eu só fazer você está falando de 2,4. 2,4. Eu só queria fazer uma pergunta. Não é esse absurdo de imposto que hoje se cobra. Você toma cerveja, paga 35% de imposto. Só para a gente entender uma coisa que eu queria. Porque o PSL ele assumiu a presidência junto com o Bolsonaro no início do governo. Por que vocês não conseguiram colocar em pauta e aprovar a reforma tributária naquele momento? Boa pergunta, Sandro. Deixa eu falar. Eu fiz de tudo para o Marcos Sintra ser o secretário da Receita Federal. E Bolsonaro, em atenção às nossas coisas, Marcos Sintra foi secretário da Receita Federal. No primeiro momento que ele deu entrevista de falar no imposto simplificado, ele foi destituído. Então tem uma urucubaca grande nesse negócio, viu, Luciano? Olha, o equivale, por exemplo, 3%. Foi o Paulo Guedes que botou para fora, Foi Paulo Guedes a mandado do presidente. Porque quando ele falou em simplificar, chute. Chute nele. Quer dizer, porra, Luciano, eu estou decepcionado com o Paulo Guedes. Eu digo, rapaz, não decepcione com o Paulo Guedes, não. Decepcione com o presidente. Que foi ele que mandou o Paulo Guedes fazer isso.